Friedrich Nietzsche foi um filósofo, poeta e crítico cultural alemão. Ele foi uma das figuras-chave da filosofia do existencialismo. Entre suas obras famosas estão os livros Assim Falou Zaratustra, O Nascimento da Tragédia, Além do Bem e do Mal e o Humano, Demasiado Humano. Um dos conceitos mais famosos de Nietzsche é o que ele chamou de vontade de poder. Ter desejos ou valores são a vontade, e as ações que você realiza como resultado deles são o poder. Poder não significa dinheiro, influência ou status, mas apenas alcançar qualquer objetivo que decorra de sua vontade. Segundo Nietzsche, todo ser vivo tem vontade de poder. Descobrir sua vontade e como usá-la como forma de obter poder é essencial para permanecer fiel a si mesmo. O existencialismo de Nietzsche enfatiza que cada ser humano individual é completamente livre e, portanto, completamente responsável pelas suas próprias escolhas e ações. Como resultado, ele tinha um forte desdém pelo pensamento de grupo e encorajava as pessoas ao seu redor a sempre pensarem por si mesmas. Neste vídeo discutiremos como você pode permanecer fiel ao seu eu único a partir da filosofia de Friedrich Nietzsche. Não siga o rebanho, Nietzsche diz, ou você tem o seu caminho. Eu tenho o meu caminho. Quanto ao caminho certo, o caminho correto e o único caminho, ele não existe. De acordo com Nietzsche, você não pode permanecer fiel a si mesmo se não souber realmente quem você é. Assim, na filosofia de Nietzsche, o sucesso não é definido por dinheiro ou status, mas pela individualidade. Individualidade não significa apenas fazer o que quiser, mas sim descobrir o que você acha importante na vida. Quais são seus valores, suas crenças morais e qual você acha que é o propósito da vida? Trata-se de se identificar e se expressar, em vez de apenas fazer o que todo mundo está fazendo. Copiar o que todo mundo está fazendo ou seguir o rebanho acontece inconscientemente. Se um grupo toma ou recomenda uma determinada ação, parece sensato seguir este conselho. Por exemplo, a maioria das pessoas classificaria o sucesso como ter um bom emprego e ganhar um salário elevado, o que motiva mais indivíduos a concentrarem-se nesses objetivos. No entanto, focar na carreira e no dinheiro não deixa todo mundo feliz e não se enquadra na vida de todo mundo. Algumas pessoas seriam mais felizes ou fariam a maior diferença se fossem voluntárias, perseguindo suas paixões criativas ou permanecendo em um emprego que não paga muito, mas é satisfatório. E esse não é o único exemplo. Um grupo, seja uma família, cultura, círculo social, sociedade, qualquer coisa, pode convencê-lo subconscientemente de que um determinado caminho a seguir é o melhor em todas as esferas da vida. Além de carreiras, isso pode dizer respeito a relacionamentos, casamento, amizades, família, hobbies, escola e muito mais. Quando o rebanho faz algo coletivamente, você sente vontade de fazer isso também. Você nem pensa sobre isso, e contanto que você não odeie ativamente o caminho que os outros estão seguindo, pode parecer o melhor. Mas por que Nietzsche é tão veementemente contra se deixar liderar por um grupo? Embora seguir um grupo possa levar a algum grau de satisfação, você sacrifica a individualidade, o crescimento e todas as mudanças que poderia fazer se escolhesse seu próprio caminho. Você nega ao mundo e às pessoas ao seu redor o presente de sua própria autenticidade. Só você pode saber qual caminho levaria a ser o seu eu mais feliz, único e bem-sucedido. Não existe receita para a felicidade ou sucesso universal. Não existe sequer uma definição universal de felicidade ou sucesso. Portanto, embora seguir o rebanho não precise ser terrível, nunca será ótimo, porque você nunca será verdadeiramente você mesmo. Confie na sua opinião. Segundo Nietzsche, é preciso abandonar o mau gosto de querer concordar com muitos. Bom não é mais bom quando o vizinho o diz. Uma das coisas mais prejudiciais que você poderia fazer, diz Nietzsche, é confiar na opinião do público em detrimento da sua própria. Seguir o rebanho acontece principalmente de forma inconsciente, mas nem tanto deixar que os outros determinem nossas opiniões. Nós permitimos que isso aconteça. Experimentos psicológicos mostraram até que, quando questionadas, as pessoas darão uma resposta que é obviamente, sem dúvida, errada se outras pessoas ao seu redor também derem essa resposta. Muitas vezes confiamos nos outros mais do que em nós mesmos, até mesmo em completos estranhos. Presumimos que os outros são confiáveis e que alguém deve ter mais conhecimento do que nós. E às vezes isso funciona.
Por exemplo, se você vir todos os carros à sua frente dando meia volta, é muito mais provável que haja um obstáculo à frente que eles não consigam ultrapassar, do que todos eles simultaneamente deixaram algo em casa e tiveram que voltar imediatamente, então você provavelmente é melhor dar meia volta também. No entanto, o desejo de seguir a opinião popular evoluiu para além de cenários simples como esses. Em vez disso, encontramos isso em muitos aspectos da vida, de moda, carreira, discurso, comida, basicamente em todo lugar. Quando todo mundo gosta ou faz alguma coisa, muitas vezes sentimos vontade de fazer o mesmo. Ainda somos apenas uma ovelha no rebanho. Além disso, hoje em dia as pessoas tendem a ter opiniões sobre quase tudo, porque isso é esperado. Por exemplo, sempre que há uma guerra, as pessoas esperam que você julgue os dois lados da guerra, que fale abertamente sobre ela. E embora a prática de acompanhar o mundo seja, obviamente, louvável, as pessoas tendem a formar opiniões rapidamente, sem fazer muita pesquisa, apenas para poder participar de conversas. O mesmo vale para tendências, alimentos e até ideias psicológicas. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, dos relacionamentos às dicas para os pais, do supermercado local ao mercado de ações. E muitas vezes essas opiniões são baseadas nas opiniões que as pessoas ouviram ao seu redor, em vez de consideração e pesquisa cuidadosas. Isto resulta numa sociedade onde as pessoas usam muitas palavras, mas dizem muito pouco. Então, como você ganha confiança em suas próprias opiniões e a confiança para ser aberto sobre elas? Primeiro de tudo, você tem que aceitar a solidão, e por que será solitário? As pessoas muitas vezes evitam ou riem daqueles que têm pontos de vista diferentes, você ficará cara a cara com reações confusas ou críticas de outras pessoas. Portanto, você terá que aprender a se sustentar e a adotar seu próprio raciocínio e julgamento. Em segundo lugar, você pode cultivar seu julgamento fazendo perguntas a si mesmo sempre que estiver fazendo um certo julgamento sobre alguma coisa. Qual é exatamente a minha opinião? Preciso ter uma opinião sobre isso? Como formei essa opinião? Qual é o meu primeiro instinto e isso contrasta com a minha opinião? Se você ficar parado de vez em quando para considerar suas opiniões, descobrirá que tem muito mais singularidade e ideias do que pode imaginar. Busque o conhecimento nas palavras de Nietzsche. Às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. O conhecimento é a base de tudo, e principalmente no que diz respeito à nossa identidade e crescimento. O autoconhecimento só pode ser alcançado se houver também conhecimento dos outros e do mundo. E quanto mais conhecimento sobre os dois últimos adquirirmos, mais poderemos cultivar nosso autoconhecimento. Além disso, uma das palavras-chave quando se trata de formar a sua opinião e não seguir os outros, é a pesquisa. Confiar na sua própria opinião não significa pensar que você é o mais inteligente da sala. Em vez disso, significa que se você tem uma opinião, deve saber por que a tem e ser capaz de defendê-la. A única maneira de conseguir isso é buscando muito conhecimento. Nietzsche enfatizou que a busca pelo conhecimento era absolutamente essencial se você deseja ser tão verdadeiro e genuíno quanto possível. O conhecimento está em toda parte se você souber estar aberto a ele. Num museu, numa peça de teatro, quando você caminha pela floresta, todas essas experiências podem te ensinar alguma coisa. A maioria de nós vive a vida com uma visão limitada de nossas tarefas e objetivos, e eles estão fechados aos ensinamentos do mundo e, portanto, permanecem exatamente os mesmos. Mas quando você olha o mundo ao seu redor através de lentes curiosas, descobrirá que há muitas coisas que podem inspirá-lo ou fazer você questionar sua vida, ações ou objetivos. Sempre que algo falar com você, ou se considere. Por exemplo, ir a um museu de história pode ensinar-lhe muito sobre como agir no presente, e ir a um museu de arte pode ensinar-lhe sobre os seus valores e moral de uma forma completamente nova. Você apenas precisa se lembrar de prestar atenção e ter tempo para considerar as coisas pelas quais normalmente passaria. Além disso, é claro, o conhecimento também pode ser encontrado propositalmente e na pesquisa, por exemplo, como acabamos de mencionar. Fazer sua pesquisa pode ser difícil. Além de ter que navegar pelas fontes e gastar tempo e energia, isso pode levar você a tirar conclusões indesejáveis.
Por exemplo, estudos que você encontra ao fazer pesquisas podem levar à conclusão oposta à que você originalmente pensava que chegaria. Sempre que estudos ou pesquisas não apoiam sua opinião, você pode ficar um pouco frustrado ou até mesmo negar. Pessoas que favorecem sua opinião ou instintos em detrimento do conhecimento ignoram os estudos ou procuram fontes mais tendenciosas para citar. Isto, claro, é um problema. Nietzsche fez uma bela comparação com aqueles que se recusam a mudar de ideia, e assim como uma cobra saudável precisa trocar de pele, uma mente saudável às vezes precisa ser capaz de mudar de opinião. Alguém que é um indivíduo verdadeiro e fiel a si mesmo nunca para de crescer e mudar. Portanto, para ser verdadeiro consigo mesmo, você nunca deve parar de buscar conhecimento. Viva perigosamente. Nietzsche nos ensina que os indivíduos fortes e saudáveis buscam a autoexpansão experimentando e vivendo perigosamente. Muitas pessoas gostam de viver em segurança. Isto é compreensível e, em muitos aspectos, aconselhável. Você provavelmente não deveria se mudar para um país devastado pela guerra ou ignorar as instruções de segurança em um voo. Contudo, o nosso desejo de segurança vai muito além disso. As pessoas tendem a ver instintivamente qualquer coisa arriscada como algo irracional. Mas correr riscos não é irracional, na verdade, segundo Nietzsche, é absolutamente necessário para viver uma vida plena e bem-sucedida. Todo mundo tem vontade de se cercar do que sabe. Eles se estabelecem em algum lugar, permanecem no mesmo emprego e se cercam de pessoas que conheceram durante toda a vida. Muitas vezes gostamos de fazer listas de prós e contras quando se trata de decisões, e pesá-las é visto como uma forma sensata e boa de tomar decisões. Novamente, em alguns casos, é. Mas comparar os prós e os contras também é uma rede de segurança que nos impede de fazer o máximo que podemos. Quando se trata de situações absolutamente novas, você nem sabe quais serão os prós ou os contras. Algumas situações são tão novas ou incertas que você só consegue descobrir como será se realmente fizer isso. E experiências desconhecidas podem ser assustadoras, por isso muitas vezes as descartamos e ignoramos. Nietzsche considerava que o desejo de permanecer dentro da nossa zona de conforto era prejudicial ao nosso crescimento individual. Quanto mais você experimenta na vida, mais você aprenderá e saberá e mais sua perspectiva sobre a vida, o mundo e seu propósito mudarão. Isso ocorre porque explorar tudo o que o mundo tem a oferecer mostrará coisas que você nunca considerou. Diferentes culturas, formas de pensar, formas de aprender, moralidades e muito mais. Portanto, para sair da zona de conforto, os riscos são absolutamente essenciais. Você tem que fazer escolhas difíceis e cumpri-las. Exemplos dessas escolhas são explorar o mundo, mudar-se para outro país, arranjar um emprego de um ano no outro lado do mundo, juntar-se a uma comunidade que você não conhece, largar o emprego se ficar muito monótono e tentar algo novo. Você tem que caminhar para o desconhecido com a cabeça erguida. E foi isso que Nietzsche pregou: explore o que você não conhece. Entre em situações que são completamente estranhas para você. Tome decisões com base na sua curiosidade e amor pelo mundo, em vez de pura lógica ou análise de risco. Se você fizer isso, você crescerá como pessoa. Os caminhos perigosos que você escolher serão desafiadores. Você terá que tomar novos tipos de decisões, confiar em seu próprio julgamento, encontrar todos os tipos de situações desconhecidas, e assim, ganhará muito mais conhecimento e experiência do que jamais teria de outra forma. E, além disso, você se conhecerá. Novas experiências podem mudar você mais em poucos dias do que uma vida inteira na sua zona de conforto, e essas mudanças são absolutamente essenciais para quem deseja realmente viver sua própria vida de acordo com suas próprias regras. Passe algum tempo na solidão. Para citar Nietzsche, todos os pensamentos verdadeiramente grandes são concebidos enquanto caminhamos. Em nosso mundo moderno, a maioria de nós tem agendas lotadas, repletas de trabalho, família e amigos. Mesmo quando estamos sozinhos fazendo tarefas domésticas ou antes de dormir, encontramos distrações de nós mesmos na forma de música, TV, redes sociais ou qualquer outra forma de entretenimento. Raramente, hoje em dia, alguém fica sozinho com seus pensamentos. Segundo Nietzsche, às vezes é extremamente importante abraçar a solidão para cultivar o pensamento.
Na verdade, Nietzsche acreditava que pensamentos verdadeiramente originais e úteis eram criados principalmente na solidão pacífica. Quando cercado por pessoas, listas de verificação e notificações, sua cabeça fica ocupada demais para realmente se aprofundar em qualquer assunto filosófico. Além disso, quando você está sempre em um grupo, você nunca pode realmente evitar ser influenciado por esse grupo. E assim, aqueles que nunca abraçam realmente a solidão, e que é a maioria de nós, e nunca tem tempo para considerar profundamente a sua vida, individualidade, moral, objetivos e ideias filosóficas. Como resultado, você talvez nunca aprenda a se desviar do rebanho e a seguir suas próprias opiniões. Nietzsche nos aconselha a reservar um tempo para nós mesmos das formas mais básicas e fazer longas caminhadas na natureza, sozinhos. Sente-se no chão do seu quarto com os olhos fechados por um tempo. Desligue o telefone, vá a um museu de arte e fique muito tempo. Faça isso sozinho. E incentive-se a pensar em tudo o que você vê, sente, ouve, vivência. Ao se permitir sua própria companhia, você descobrirá que parceiro de conversa perspicaz e útil pode ser para si mesmo. Encontre o seu significado em nossa citação final de Nietzsche para este vídeo. Ele diz: o significado e a moralidade da vida de uma pessoa vem de dentro de si mesmo. A citação mais famosa de Nietzsche é: Deus está morto. Mas isso não foi entendido literalmente, e Nietzsche não quis dizer que Deus já existiu e agora morreu, mas sim usou Deus como uma metáfora para o significado. No passado muito religioso, Deus definia todos os aspectos da vida de todos. A Bíblia e a Igreja ditavam como as pessoas deveriam se vestir, comportar, agir e viver e, portanto, não havia espaço para individualidade, riscos ou objetivos pessoais. Tudo foi por causa de e para Deus. A vida moderna avançou muito com a religião antiquada. A maioria das pessoas é livre para viver suas vidas como quiser, sejam elas religiosas ou não. É geralmente reconhecido que a própria vida é preciosa e importante, em vez de apenas um meio para chegar à vida após a morte. Mas isto tem um efeito secundário muito intenso, e a vida já não tem um objetivo explícito. Não estamos mais destinados a seguir cegamente um determinado caminho religioso. Temos que pensar por nós mesmos. A vida não tem mais sentido automaticamente, temos que dar sentido às nossas próprias vidas. O significado é uma fonte de inspiração e motivação, e condições psicológicas como a depressão são frequentemente acompanhadas ou mesmo causadas pela convicção de que a vida não tem sentido. Mas como encontrar o seu próprio significado se não conseguimos sequer definir o significado em geral? Como verdadeiro existencialista, Nietzsche deixou o significado completamente em aberto porque estava absolutamente convencido de sua natureza subjetiva e individual. De acordo com sua filosofia, o sentido da vida é dar sentido à sua vida, seja qual for esse significado. O único guia universal para o significado é que ele deveria estar presente. Numa escala individual, você tem que decidir qual é esse significado. O significado é como receber uma caneta e ser informado de que você mesmo deve desenhar a ilustração. O significado da sua vida deve sempre ser específico e verdadeiro para você. Então você tem que se encontrar e permanecer fiel a si mesmo para encontrá-lo. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente valorizo, considero importante ou desejo alcançar? Então você terá o seu significado. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de Destrave Mental e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar o sucesso e a felicidade usando a bela sabedoria filosófica, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.